Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui conosco. Hoje o foco é um tema, olha, essencial na construção civil: segurança no trabalho. E vamos usar como guia as normas da OSHA, aquela agência americana de segurança, sabe? Nossas fontes para essa conversa são o capítulo 7 do Florida Contractors Manual, de 2023, e também o código 29 CFR 1926. É material direto da preparação para o exame de General Contractor lá na Flórida. Exato, material bem específico. E o formato dele é interessante, quase um teste rápido, sabe? Perguntas e respostas bem diretas, tipo um guia de estudo intensivo. Mas a nossa ideia aqui não é só decorar as respostas desse quiz, né? É ir além, tentar entender a lógica por trás, o porquê das regras, para realmente sacar os fundamentos da segurança no canteiro. Perfeito. Uma das fontes até comenta que, poxa, muito acidente acontece por descuido mesmo. Então, conhecer essas regras não é só para prova ou para evitar multa que, aliás, são pesadas. Sim, são. Mas é para proteger vidas, né? Então, bora mergulhar nisso. Com certeza. E é fundamental perceber assim que cada regra dessas que a gente vai ver, cada número, cada procedimento, não surgiu do nada, né? Geralmente nasceu de alguma experiência real, muitas vezes infelizmente trágica. O objetivo é sempre prevenir riscos que a gente já conhece e sabe que são graves na construção. Não é só papelada, é proteção mesmo e eficiência também. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pelo começo desse quiz. A primeira coisa que o material aborda é: o que é a OSHA? Então, a OSHA é a agência do governo federal lá nos Estados Unidos que, basicamente, cria e fiscaliza as regras de segurança e saúde no trabalho. O grande objetivo dela, assim, foco principal, é garantir que o empregador ofereça um lugar seguro para trabalhar. A palavra central é prevenção. Evitar acidente, lesão, doença, tudo isso. Certo. E a responsabilidade por fazer isso acontecer no dia a dia, lá na obra, o material deixa isso bem claro, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade principal cai toda nas costas do empregador, do contractor. E isso não é uma sugestão, é lei, obrigação legal mesmo. Se não cumprir, é o empregador que responde. Para a OSHA, para a Justiça, e as consequências, como você disse, são sérias. Multas pesadas. O material até cita um valor, né? Em 2023, a multa mínima para uma violação séria já estava ali na casa dos $15 mil, por infração. Uau, 15 mil! Para ver como a coisa é séria, reforça muito a importância da prevenção. Entendido. Responsabilidade clara, penalidade alta. Mas para a segurança funcionar na prática, lá no campo, a OSHA define umas figuras importantes. Uma delas é a tal da competent person. O que é isso exatamente? Essa figura é chave, viu? A competent person, a pessoa competente, é alguém que o empregador escolhe e que tem, basicamente, duas coisas muito importantes. Primeiro, ela tem que saber identificar os perigos que existem ou que podem aparecer ali no trabalho. E segundo, e isso é crucial, ela tem que ter autoridade para mandar corrigir o problema na hora. Não adianta só ver o perigo, tem que poder parar um serviço, mudar algo para eliminar aquele risco. Entendi, não basta saber, tem que ter poder para agir. E o material também fala de uma outra figura, a qualified person. Parece parecido, mas qual a diferença na prática? Parece sutil, mas a diferença é bem importante. Pensa assim, a qualified person, a pessoa qualificada, é alguém que tem um conhecimento técnico específico comprovado. Pode ser um diploma, um certificado ou muita experiência mesmo. Ela resolve problemas técnicos. Por exemplo, o engenheiro que calcula e desenha um sistema de escoramento complexo para uma laje. Ele é qualified person para aquela tarefa específica. Ele tem o conhecimento técnico para projetar aquilo. Certo, o especialista técnico. Isso. Já a competent person pode ser, por exemplo, o mestre de obras, o encarregado. Ele talvez não tenha projetado o escoramento, mas ele tem que inspecionar aquilo todo dia, verificar se montaram certo, conforme o projeto do engenheiro, se continua seguro durante o uso. Ele tem autoridade para identificar, sei lá, um parafuso frouxo, uma madeira trincada, ou se alguém está usando de forma errada, e mandar parar e consertar na hora. É a segurança do dia a dia, a linha de frente.
enquanto o Qualified garante a base técnica. Os dois são essenciais, um complementa o outro. Ah, agora ficou bem mais claro. Essa visão prática ajuda muito a entender esses papéis. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda na proteção direta do trabalhador. O material entra bastante na questão do equipamento de proteção individual, o EPI ou PPE, como eles chamam. Sim, EPIs. O básico primeiro. O que é PPE? São aqueles equipamentos que a gente conhece, né? Capacete, óculos, luvas, botas, protetor auricular, colete, enfim. Mas a pergunta-chave que o material responde é: quem fornece isso? E a resposta é uma só, bem direta: o empregador. A OSHA exige que seja um empregador a fornecer o EPI necessário. Importante, sem custo nenhum para o trabalhador. Ah, isso é vital. Com certeza. Garante que todo mundo tem um padrão mínimo de segurança, né? Tira aquela barreira de, não tenho dinheiro para comprar o óculos certo. E não é só fornecer. O empregador também tem que garantir que o EPI esteja bom para uso. Se um capacete está rachado, um óculos todo riscado, uma luva rasgada, perdeu a função, né? Tem que trocar na hora. Manter e substituir também faz parte da obrigação. Faz todo sentido. E falando em riscos específicos, talvez um dos maiores perigos na construção seja trabalhar em altura, né? O material destaca um número-chave aí, 6 pés. Sim, 6 pés, que dá mais ou menos 1,80 m. Essa é a altura limite que a OSHA coloca para a maioria das atividades na construção. A partir daí, dessa altura para cima, é obrigatório usar algum sistema de proteção contra quedas. Não tem conversa. E o que seria esse sistema de proteção? O material detalha? Sim, pode variar um pouco dependendo da situação. O mais comum é o sistema pessoal, aquele com cinto de segurança tipo paraquedista, sabe? O arnês, que vai preso num talabarte e num ponto de ancoragem firme. Mas também pode ser proteção coletiva, tipo o guarda-corpo na beirada da laje ou aquelas redes de segurança embaixo da área onde o pessoal está trabalhando. A escolha depende do trabalho, mas a proteção é obrigatória acima de 1,80 m. Entendi. Queda dessa altura ou mais tem um potencial enorme de causar acidente grave e até fatal. Essa regra dos 6 pés não é à toa, vem de dados, de histórico de acidentes. É um ponto que a OSHA fiscaliza muito. Claríssima. Outro perigo enorme no canteiro: eletricidade. O material também traz um número importante para isso: 10 pés. Exato, 10 pés, que dá uns 3 metros mais ou menos. Essa é a distância mínima que qualquer pessoa ou equipamento tipo um guindaste tem que manter de fios de alta tensão aéreos, aqueles fios sem isolamento ou que a gente não sabe se está isolado direito. E olha que interessante, essa distância vale mesmo sem encostar, é por causa do risco do arco elétrico, sabe? A eletricidade pode pular essa distância, pode ser fatal. Então, 3 metros é a margem de segurança. Nossa, importante saber disso do arco elétrico. E ainda sobre energia, mas em outra situação, o material fala do procedimento de lockout-tagout, ou LOTO. O que é isso? Lockout-tagout. Isso é vital para quem faz manutenção em máquina e em equipamento. O lockout é, basicamente, desligar a fonte de energia da máquina, pode ser elétrica, hidráulica, o que for, e colocar um cadeado, físico mesmo, um bloqueio que impede que alguém vá lá e ligue a máquina sem querer. E o tagout é a etiqueta que vai junto com o cadeado, dizendo quem bloqueou, por que está bloqueado e que não é para mexer. O objetivo é garantir, assim, 100% de certeza que a máquina não vai ligar enquanto tem alguém trabalhando nela. Evita acidentes horríveis, tipo amputação, choque elétrico. É um procedimento bem formal, bem rigoroso. Entendi. É uma trava física e um aviso claro para evitar que liguem a máquina na hora errada. Mudando um pouco, mas ainda na prevenção. O material fala da verificação de extintores de incêndio. Com que frequência tem que fazer isso? A verificação visual, aquela rápida, tem que ser feita mensalmente, todo mês. É para ver se o extintor está no lugar certo, se está fácil de ver e pegar, se o lacre está inteiro, se o ponteirinho da pressão está no verde, sabe? Aham. Claro que, além disso, tem as manutenções mais completas, as recargas, que são feitas por empresa especializada em prazos maiores. Mas essa checagem mensal, visual, é obrigatória. Mostra que o pessoal está preparado para uma emergência. Faz sentido, essa prontidão é chave.
Agora, e quando a prevenção não funciona e acontece um acidente grave? O material fala sobre avisar a OSHA. Tem um prazo para isso? Tem sim, e é um prazo bem curto para os casos mais graves. Se acontecer um acidente fatal, que alguém morra no trabalho, o empregador tem que avisar a OSHA em até 8 horas depois que ficou sabendo da morte. Só 8 horas? Nossa! Pois é. E para outros casos graves, tipo alguém ser hospitalizado, ter uma amputação, perder um olho, aí o prazo é de 24 horas. Mas o foco nessas 8 horas para a fatalidade mostra a urgência, a gravidade que a OSHA dá para isso. Permite que eles comecem a investigar rápido, para entender o que aconteceu e evitar que se repita. 8 horas é realmente muito rápido, ainda mais no momento de caos depois de um acidente fatal. Mostra a importância que eles dão mesmo. Sem dúvida. A investigação e evitar que aconteça de novo é prioridade total. Bom, indo agora para a parte mais de organização e comunicação no canteiro. O material fala dos Toolbox Talks. O que são? Os Toolbox Talks. A gente aqui no Brasil costuma chamar de DDS, Diálogo Diário de Segurança. São aquelas reuniões rapidinhas, sabe? Geralmente no começo do dia, antes de começar o trabalho pesado. O encarregado junta a turma e fala sobre os riscos específicos daquele dia, revisa algum procedimento de segurança, talvez comenta algum quase acidente que aconteceu, ou só reforça a importância de trabalhar com atenção. É uma ferramenta de comunicação muito boa para manter a segurança viva na cabeça de todo mundo, todo dia. Legal. E falando em informação, tem a Safety Data Sheets, SDS, que aqui a gente chama de FISPQ, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos. Qual o papel delas? As SDS, ou FISPs, são aqueles documentos que vêm com os produtos químicos. Eles têm toda a informação sobre os perigos daquele produto, se pega fogo fácil, se é tóxico, se reage com outras coisas, e também diz como usar com segurança, que EPI precisa, o que fazer em caso de vazamento, primeiros socorros. Todo lugar que usa produto químico perigoso tem que ter essas fichas. E o mais importante, elas têm que estar fáceis para o trabalhador consultar, para quem vai mexer com aquilo. E isso se liga com outro conceito que o material traz, que é o Right to Know, né? Exatamente. O Right to Know, o direito de saber, é um princípio básico da OSHA. Diz que o trabalhador tem o direito de ser informado sobre os produtos perigosos que ele usa ou que pode ter contato, e sobre os riscos daquilo. As SDS, as FISPOCs e o treinamento são as formas de garantir esse direito na prática. E os Toolbox Talks ajudam a reforçar isso no dia a dia também. Tudo junto, direito de saber, SDS, FISPOC, Toolbox Talk, ajuda a criar um ambiente onde o pessoal está mais ciente dos riscos químicos, sabe? Entendido. Agora, uma pergunta bem prática e crítica. Se acontecer um acidente, qual a primeiríssima coisa a fazer, segundo o material? A prioridade número 1, absoluta, e o material deixa isso muito claro, é proteger a vida. Ou seja, prestar socorro imediato para a vítima ou garantir que ela receba esse socorro o mais rápido possível. Qualquer outra coisa, avisar o chefe, preencher papel e investigar a causa a fim depois de garantir que a pessoa acidentada está sendo cuidada. A vida sempre em primeiro lugar, não tem discussão. Prioridade total na vida. E para fechar essa parte do quiz, o material define o que é um Recordable Incident para a OSHA. O que diferencia um incidente que tem que ser registrado de, sei lá, um cortezinho que só precisa de um band-aid. Essa é uma diferença importante para saber o que precisa ser documentado oficialmente. Um recordable incident é basicamente qualquer lesão ou doença que acontece por causa do trabalho e que precisa de um tratamento médico que vá além dos primeiros socorros básicos. Isso inclui, por exemplo, casos que a pessoa precise ficar afastada do trabalho ou que tenha alguma restrição na atividade ou que precise ser transferida para outra função. Também inclui perda de consciência ou se um médico diagnosticar uma lesão ou doença mais séria. Esses casos têm que ser registrados naquele formulário famoso da OSHA, o OSHA 300 Log. Certo, o Log OSHA 300. E qual a importância desse registro? Não é só mais burocracia? Não, de jeito nenhum.
esse Log 300 é uma ferramenta bem importante. Para o próprio empregador, ajuda a ver que tipo de acidente está acontecendo mais, onde estão os maiores riscos ali dentro da empresa, ajuda a identificar tendências, sabe? E para a OSHA, esses dados todos de várias empresas ajudam a direcionar onde eles precisam fiscalizar mais ou se alguma regra precisa ser melhorada. É um jeito de medir a segurança em larga escala. É fundamental para a gestão e para melhorar a segurança sempre. Ok, acho que passamos bem por esses pontos principais que o material preparatório destaca. Foi quase como responder mesmo esse quiz da segurança. Se a gente fosse fazer um resumo rápido dos pontos-chave que apareceram, quais seriam? Olha, podemos pensar em alguns pilares, né? A OSHA como a agência que dita as regras, sempre focada em prevenção. A responsabilidade muito clara do empregador. A necessidade de ter gente com autoridade no campo, como o competent person. A importância vital do EPI, e que tem que ser fornecido pelo empregador. Aqueles números críticos, 6 pés para queda, 10 pés para eletricidade, procedimentos essenciais como lockout-tagout, a comunicação constante, tipo toolbox talk, e o acesso à informação com as SDS. A resposta imediata em acidente, priorizando a vida, e a necessidade de registrar os incidentes mais sérios para aprender com eles. Ah, e aquele prazo super curto de 8 horas para avisar a OSHA em caso de morte. É marcante também. E o material-fonte até sinaliza que saber bem esses pontos pode render uns bons pontos lá no exame de General Contractor, né? Mas a nossa conversa aqui foi para tentar ir um pouco além de só memorizar para a prova, certo? Com certeza absoluta. Esses números, esses termos, esses prazos, eles não são só resposta de prova. Eles são a forma prática de aplicar princípios de segurança que foram criados para salvar vidas na construção. Entender por que tem a regra dos 6 pés, ou qual a função real da competent person, ou a lógica do lockout-tagout, significa trazer para dentro da gente práticas que, no dia a dia, fazem toda a diferença. É a diferença entre um canteiro seguro e um lugar perigoso. É ligar a regra com a prática. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Ao analisar esse material de estudo, a gente percebe que entender a OSHA é muito mais do que passar num teste. É sobre assumir uma responsabilidade pela segurança, sabe? Criar uma cultura de prevenção mesmo. É garantir que o ambiente de trabalho seja seguro para todo mundo poder voltar para casa inteiro no fim do dia. Exatamente. A conformidade com a regra, que é o que esse material de quiz mede, e a segurança de verdade na prática, tem que andar de mãos dadas. Gerenciar bem os riscos que essas normas todas apontam, queda, eletricidade, produto químico, máquina, é o que faz um canteiro ser bem-sucedido e, principalmente, seguro. E isso até me faz pensar numa coisa para a gente refletir, especialmente vindo desse material de estudo. Se a gente tem de um lado a responsabilidade clara do empregador e do outro o direito de saber do trabalhador, que é fundamental, como que a gente garante que a comunicação do dia a dia, tipo toolbox talk, e uma cultura de segurança que seja real, sabe, consigam de fato conectar essas exigências formais da OSHA com a realidade do canteiro, que às vezes é tão corrida, tão dinâmica? Cai a pergunta. Uma ótima questão para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa exploração focada na OSHA e na segurança na construção. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje.